Quantos creem nisso? Amém? Quantos são gratos ao Senhor por mais um final de semana na casa do Senhor? Glórias a Deus. Gente, hoje eu quero compartilhar algo com vocês que Deus tem falado tanto ao meu coração nesses dias, e eu peço que desde já você fique atento à leitura da palavra. Também quero te incentivar, se você puder, pega seu bloco de notas, anota comigo, e eu sei que o Senhor vai falar muitas coisas. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Amém? E se você já está anotando, o título da minha mensagem de hoje é A Onda da Presença. Fala bem forte, diga a onda. Fala um pouco mais forte. Peraí, deixa eu só falar uma coisa, que de manhã eu falei, eu quero ser justo. Geralmente o pessoal fala que o culto da noite o pessoal vem mais animado, já é final da noite, o pessoal mais noturno, então eles são mais animados. Aí eu falei, o das 8, a pessoa acordou 6 e pouco para vir para o culto, com certeza é o mais ungido. Mas esse daqui, eu sei que esse culto aqui é o culto. Vocês estão prontos para isso? Se um é mais ungido, outro é mais animado, esse culto aqui eu posso dizer é o povo mais bonito e o mais sábio que acontece aqui. Você crê nisso? Então vamos lá, vamos forte nesse culto, amém? Vocês estão comigo? Abra comigo em Salmos capítulo 16, versículo 11. Salmos 16, 11. Hoje eu quero falar sobre a presença de Deus. E preste atenção nisso, porque no momento que nós estamos vivendo, mesmo que nós estamos dentro da igreja, se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o risco de valorizar tantas coisas e inverter as prioridades na nossa vida. E você sabe disso, que se nós não tomarmos cuidado, conforme os anos vão se passando dentro do Evangelho, você facilmente pode abrir mão de coisas que para o Senhor é tanta prioridade. E o pior disso tudo é quando nós estamos vivendo isso e nem nós não nos damos conta de que nós estamos perdendo aquilo que para o Senhor é tanta prioridade. E hoje eu quero falar sobre um tema, e eu quero tentar de verdade, nessa primeira parte, eu quero tentar construir de forma muito bíblica, muito profunda com vocês, a respeito da presença. Mas enquanto eu orava, eu sinto de conduzir vocês, nesse tempo que nós teremos, para um entendimento prático e claro de como nós devemos lidar com a presença de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmos 16, versículo 11. Aqui Davi, ele está escrevendo, e o momento que Davi escreve Salmos 16, ele escreve isso como uma canção, como uma adoração ao Senhor, como palavras que ele está entregando ao Senhor. Então preste bastante atenção nisso. Ele vai dizer: tu me farás conhecer a vereda da vida. Fala comigo, tu me farás conhecer. Então preste atenção, porque ele não está dizendo eu vou conhecer, eu vou acessar. Não, ele está dizendo, já inicia a afirmação desse pensamento dizendo: tu, Senhor, me farás conhecer. Por que ele está afirmando isso? Você precisa entender que tem revelações que nós não conseguimos acessar por conta. Por mais que você tente, por mais que você trabalhe, tem coisas que vêm através da revelação do Senhor. Ou seja, em outras palavras, tem coisas que você não consegue entender de forma natural. Se você não abrir a sua mente para aquilo que nós chamamos do sobrenatural, tem muita coisa que você não consegue acessar. E esse é um problema já sério, que eu já quero começar por isso. Porque tem muitas pessoas que estão tentando viver o Evangelho e o relacionamento com o Senhor através apenas do entendimento intelectual das verdades do Senhor. E você precisa entender, tem coisas que você acessa através da revelação do próprio Deus. Tu, Senhor, me revela. É o Senhor que nos revela certas coisas que nós temos que viver. Agora, qual é essa revelação que Davi está falando? Tu me farás conhecer a vereda da vida. O que significa vereda? Porque ele está falando, o Senhor vai me revelar. Revelar o quê? As veredas da vida. A palavra vereda no hebraico, então preste atenção nisso, significa caminho, trilha, rota de percurso. Ou seja, aqui ele está indicando fortemente um destino. E todavia ele está falando, o Senhor vai me revelar. O que o Senhor vai me revelar? Segunda coisa, o Senhor vai me revelar
as veredas da vida, ou seja, o caminho, o trilho, o destino que eu devo viver. Agora, você concorda comigo que uma das maiores crises das pessoas, inclusive dentro da igreja, é o entendimento claro do destino e dos trilhos que o Senhor tem como propósito para nós, sim ou não? As pessoas constantemente estão se questionando: por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Qual é o motivo? E Davi, ele está afirmando: Deus vai revelar, e essa revelação traz o entendimento das veredas da vida. Quem é você? Qual é o caminho que o Senhor tem? Qual é o destino que o Senhor tem para você? Agora, olha que interessante, porque esse texto fica mais interessante ainda dizendo: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Davi, então, ele fala que a alegria plena, o entendimento completo de quem nós somos, viver uma vida justa diante do Senhor, só vem através da presença de Deus. Fala comigo, presença de Deus. Davi, ele era rei, tinha acesso a todas as melhores coisas possíveis na terra, mas ele chega à conclusão que Deus revela o destino, e somente diante da presença de Deus, ele pode encontrar a alegria plena. Como é de que eu posso experimentar a alegria plena, completa, sem falta de nada? Como é que eu acesso esse lugar? Através da presença de Deus. Quantos aqui querem viver uma vida plena? Você quer viver uma vida, uma alegria plena? Você precisa entender que isso vem através da presença de Deus. Agora, olha como isso é importante para nós. É na presença de Deus que eu descubro tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. É somente na presença de Deus. Agora, se você for rápido, pula comigo lá para Atos capítulo 17, versículo 26. Então segura isso aqui, porque aqui é uma revelação de Deus que nos mostra o destino, e esse destino vem através da presença de Deus. Atos 17, enquanto você abre, versículo 26, preste atenção nisso. Quem está escrevendo esse texto que nós vamos ler é o apóstolo Paulo. E eu vou confessar para você que tem pessoas que estão no meu top list, quando eu chegar no céu e eu quero ter conversa. O apóstolo Paulo é uma pessoa dessa. Porque preste atenção nisso aqui. Nesse texto de Atos 17, Paulo, ele estava em Atenas, no centro filosófico, ou seja, em outras palavras, cheio de cabeçudo lá, um monte de gente de cabeça pensante, questionando todas as verdades. E aí é uma coisa interessante, porque os maiores questionamentos filosóficos da época era: da onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Como é que você, presta atenção nisso, como é que você, então, traz a revelação para as pessoas ali que estão se questionando, os maiores pensadores da época? O que você falaria para as pessoas que são grandes mentes pensantes? Como é que você traz o evangelho para uma pessoa dessa? Paulo, então, é por isso que eu tiro o chapéu, porque Paulo, através de uma sabedoria do Senhor, ele consegue trazer uma transformação, uma comunicação para dentro de um povo que estava questionando e pensando. Agora, olha bem o que Paulo vai falar. Paulo, em Atos 17, 26, diz assim: de um só fez ele todos os povos. De um só fez ele todos os povos. O que Paulo está dizendo? Talvez é uma frase que você leia durante sua leitura bíblica, que passa batido. Paulo, ele vira para o pessoal de Atenas e vai dizer: de um só fez todos os povos. Ou seja, aqui, uma forma tão simplificada, ele traz a profundidade da criação do mundo. De um só, ele fez todos os povos. Olha que sabedoria, olha a capacidade dele de desenvolver a explicação a respeito de criação com uma simples frase: de um só fez todos os povos. Ou seja, aqui Paulo, ele estava respondendo uma crise de muitas pessoas, que era: de onde eu vim? Como é que nós chegamos até aqui? Aí ele está explicando: de um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Paulo, ele fala: primeira coisa, você tem que saber de onde você veio. De um só ele fez todos os povos. Outra coisa, vocês estão aqui nesse lugar, morando nesse lugar hoje, porque assim foi definido pelo nosso Deus na criação.
Talvez você já perguntou, por que eu nasci aqui em Campinas? Por que eu moro no Brasil? Porque Deus tem um propósito para você aqui no Brasil. Ele está dizendo, anteriormente foi definido. Por que eu não nasci no Japão? Por que eu não nasci nos Estados Unidos? Aí Deus está dizendo, porque Paulo está dizendo, Deus definiu anteriormente o lugar da sua habitação. Como se não bastasse, ele continua dizendo, vocês vieram desse lugar, vocês moram nesse lugar, e ele afirma, outra coisa, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatos em que deveriam habitar. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, você nasceu de um lugar, você está em um lugar, no tempo exato que Deus definiu sobre a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Por que eu nasci e eu vivo no ano de 2025? Por que você vive no ano de 2025 em Campinas? Por que você está aqui? Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito. Será que você pode dizer isso para a pessoa? Diga assim para a pessoa, Deus tem um propósito para todas as coisas. Agora, o ápice dessa conversa do apóstolo Paulo está no versículo 27, acompanhe comigo. Deus fez isso para quê? Ou seja, Paulo está dizendo, Deus te colocou em um lugar, em uma época, de uma forma, para que existe um propósito. E qual é esse propósito? E é o questionamento de muitas pessoas, por que nós existimos? Por que nós vivemos? Por que Deus fez do jeito que Ele fez? Para que? Versículo 27, para que os homens o buscassem. Para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Por que você vive nesse tempo? Escute o que eu estou dizendo, por favor, grave isso. Por que você nasceu no ano que você nasceu? Por que você nasceu na cidade que você nasceu? Por que você está neste lugar, nesse momento? Sabe por quê? Deus fez tudo isso para que eu e você pudéssemos buscar a presença do Senhor. Consegue entender isso? Sabe, e é isso que nós temos que ter consciência, porque se esse é o objetivo central do Senhor, que pudéssemos buscar a presença do Senhor, o meu medo e a nossa preocupação constante precisa, Senhor, que eu possa viver aquilo que o Senhor tem. Quantas vezes o Senhor já definiu, e nós estamos preocupados com tantas coisas, sendo que o Senhor está falando, a sua prioridade é buscar a minha presença. Sabe, isso é muito perigoso ao mesmo tempo. Se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco nós estamos indo para a igreja, para cumprir uma liturgia, para participar de algo interessante, que faz tanto bem, para cumprir uma tabela, ou talvez eu estou indo para a igreja porque eu quero escutar uma boa música, porque eu quero escutar uma boa palavra, e nada contra uma boa música, nada contra uma boa pregação, mas daqui a pouco, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos inclusive vivendo no ambiente que Deus definiu, sem buscar a presença do próprio Deus. E essa é a minha preocupação. Será que nós estamos vindo para a igreja para buscar o Senhor? Será que você veio para esse lugar para buscar o Senhor? E a busca pelo Senhor, você não busca nada que não é intencional. Eu nunca vi alguém falando, você está procurando o quê? Não sei, estou procurando alguma coisa. O que você tem que achar? Não sei, alguma coisa, eu estou só procurando. Não existe procura sem intencionalidade. Da mesma maneira que não existe maneira de você chegar dentro da igreja e encontrar o Senhor através de uma busca, se isso não for o cerne do seu coração e do seu desejo. Todos os dias acordar e dizer, eu quero encontrar a presença do Senhor. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu e você precisamos valorizar isso. Agora, pula comigo lá para 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Segunda Crônicas 16, 9. Porque quando nós falamos sobre presença, então preste atenção. Primeira coisa, nós acreditamos que o Senhor está em todos os lugares. Quantos aqui concordam com essa afirmação? Você concorda que o Senhor está em todos os lugares? Sim ou não? O Senhor, Ele é onipresente. Então, da mesma maneira, o Senhor está aqui, o Senhor está ali fora, o Senhor está em outra igreja. Que aí já entra uma coisa, pelo amor de Deus, não ache que você frequenta e faz parte da única igreja correta do mundo. Você tem que parar com essa noia, você tem que orar por outras igrejas que buscam verdadeiramente o Senhor.
porque o Senhor está lá do mesmo jeito que o Senhor está aqui. O Senhor é onipresente. Só que o que nós temos que entender na busca pela presença é que existe uma diferença entre a presença, onipresença do Senhor, e existe a diferença quando Deus manifesta a sua presença. Olha o que o texto vai dizer, ele vai afirmar isso para a gente de forma muito bíblica. 2 Crônicas 16, 9. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ou seja, aqui ele está afirmando que o Senhor, ele é onipresente. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Agora, ele continua, aqui tem uma vírgula, que essa vírgula é muito importante, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, toda vez que na Bíblia você encontra uma palavra para, você tem que olhar, porque é uma condição. E ele vai dizer, para se mostrar forte. Tem uma outra versão que vai dizer, para se mostrar poderoso, para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Aqui não é a presença, onipresença. Aqui ele está dizendo, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Acompanhe o raciocínio, todos os lugares, para que ele consiga encontrar pessoas que estão com o coração alinhado, para que ele mostre o seu poder. Fala comigo, poder. Aqui é a presença manifesta. Então você tem que entender, não coloque tudo na mesma categoria. Uma coisa é o Senhor estar aqui, a outra coisa é o Senhor se manifestar no nosso meio. E quando o Senhor se manifesta, algo acontece. Nós não podemos acessar esse lugar e sair da mesma maneira. A manifestação do Senhor é algo poderoso que gera transformação nas nossas vidas. Quantos aqui já provaram algumas manifestações da presença do Senhor ao longo da sua jornada? Você já provou disso? Você sabe o que eu estou dizendo. E eu aqui não posso tapar o sol com a peneira, eu vou ser muito justo aqui. Não é todo momento e todo lugar que a manifestação vem. Tem dia que você está lá e glória a Deus, estamos aqui, o culto, amém, glória a Deus, Senhor, te buscamos, te entregamos, devolvemos, amém, amém. Mas tem dia que a manifestação vem, e quando essa manifestação vem, alguma coisa acontece. Aí você fala, por que você está falando tudo isso? Porque alguns meses atrás eu estava com a Natália, nós estávamos pregando, eu estava pregando lá na Zion Maceió, e de vez em quando o Senhor honra os seus missionários, sabe? Eu estava num lugar muito difícil de falar de Jesus, na Maceió, apartamento na frente da praia, e eu estava lá falando, Senhor, como esse missionário sofre, né, na presença aqui, olha o preço que eu estou pagando, e aquela vista, e era uma coisa linda ali em Maceió, a janela do quarto já era quase dentro do mar. E eu naquele momento, eu preguei à noite, eu ia pregar no outro dia à noite, eu acordei de manhã, e aí tinha um café da manhã, prepararam um café da manhã para mim lá, imagina isso. Falei, meu Deus, como é difícil servir o Senhor, viu? Eu não estou entendendo isso. E aquele banquete, a gente senta, eu e Natália, vamos ter o nosso tempo com Deus, que a gente sempre tem o nosso tempo com Deus ali, tomando café. Abrimos aquela janela, aquela brisa, e naquele momento, alguns meses atrás, quando o Senhor começou a falar a respeito disso, o Senhor virou para mim e falou assim, olha para esse mar, e era um mar, assim, coisa mais linda do mundo, gente, uma infinidade. E Deus me falou, Seide, a minha presença é como o oceano. Quem é que pode medir um oceano? Qual a dimensão, qual a profundidade? Tem muita coisa no oceano que o ser humano ainda não conhece. A profundidade, a força, a direção, o tamanho, a largura. A minha presença, onipresença, é como o oceano, está em todos os lugares. Mas naquele momento eu falei, uau! Eu estava já emocionado com aquela vista, então ficou mais fácil o Senhor falar comigo. Aí naquele momento eu olhei para aquilo, mas o Senhor falou, mas existe diferença entre o oceano e as ondas que o oceano pode promover. E foi naquele momento que o Senhor falou, a minha presença está em todos os lugares como o oceano, mas as ondas são como os moveres manifestos que eu posso trazer na sua vida. E naquele momento o Senhor falou, você nunca pode se contentar em simplesmente olhar para o mar, mas você precisa estar dentro das ondas da manifestação da minha presença. Eu não posso me contentar em só olhar a vista do mar, sem que eu venha usufruir daquilo que a presença do Senhor pode fazer na minha vida. E eu não sei você, mas meu convite para você nessa manhã, nessa tarde é,
não se contente em somente olhar a presença de Deus. Experimente da presença de Deus. Mergulhe na presença de Deus. Encontre o maior nível de profundidade que a presença de Deus pode trazer. Nós temos que dar passos em direção à maturidade. E constantemente você tem que dizer: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu não me contento em só olhar, eu quero ver. E hoje eu quero falar de forma muito prática. Eu tentei deixar essa mensagem o mais prática possível, para que pudéssemos até praticar através daquilo que Deus pode fazer, das manifestações que são as ondas da presença. Vira para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela de verdade, fala assim: você deseja a manifestação do Senhor? Pode responder, tá? Não é só uma pergunta. Muito? Pergunta sim, muito? O Senhor, Ele quer se manifestar, de verdade. Quantos aqui querem experimentar novos níveis da manifestação do Senhor? Quantos querem provar de novas ondas do Espírito? E você não está entendendo. O Senhor, quando Ele vem, Ele vem. Tem coisa que é só dentro daquilo que você conseguir falar aquilo que o Senhor está falando. Então eu quero falar sobre as ondas da presença. Pula comigo então para Mateus capítulo 14, versículo 25. Mateus 14, 25. Uma história bem conhecida, eu quero ler com vocês, e nós vamos embasar essas práticas da presença dentro desse texto. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quantos aqui acham sensacional essa história? Você acha sim ou não? Presta atenção naquilo que aconteceu aqui. Entra nessa história comigo. A Bíblia diz que os discípulos, as pessoas estavam dentro do barco. Eles tinham acabado de sair de uma multiplicação. Eles estavam entrando numa nova temporada do ministério. Quando de repente o barco lá no meio do nada, eles olham para uma pessoa andando sobre o mar. E todo mundo fala: meu Deus, é um fantasma. O que é isso? Eu nunca vi isso, é uma pessoa andando sobre a água. E quando Jesus se aproxima, fala: calma, tranquilo. Eu que estou aqui, sou eu, Jesus, eu estou aqui. E aí, gente, entra uma coisa que eu acho bem curiosa. Da onde Pedro tirou a ideia de falar: se é tu, me manda andar sobre a água? Tipo, pensa comigo. Da onde ele tirou essa capacidade de virar para Jesus e dizer: se é o Senhor, eu quero andar sobre a água? Aí ele tira o pé, começa a andar, a tempestade vem, ele fica com medo e começa a afundar. Jesus puxa de volta, vira para Pedro e fala: homem de pequena fé. Peraí, gente. Homem de pequena fé. Eu fico imaginando, se Pedro andando na água é homem de pequena fé, imagina a minha fé. Porque eu vou confessar, eu já tentei andar sobre a água, não consegui. Verdade, de vez em quando eu testo, falando, ele fez. E aí eu falei, se Pedro tem pouca fé, imagina o tamanho da nossa fé. E tem muita gente que crucifica Pedro, dizendo: não, porque ele era impossível, porque não sei o quê, porque ele era... Você fez o que ele fez? Ele andou sobre o mar. Tudo bem que ele afundou depois, mas ele andou. Aí Jesus vira e fala: homem de pequena fé. Ele retorna por barco. Naquele momento, as pessoas que estavam ali começam a adorar Jesus, dizendo: realmente ele é o Filho de Deus. O que nós estamos vendo nessa história? Nessa história nós estamos vendo de forma muito prática a presença de Jesus naquele lugar, mas também a manifestação do poder de Jesus naquele lugar. E quando eu olho para isso, eu fico me perguntando: como é que eu posso surfar na onda
da presença, sem nunca perder aquilo que o Senhor tem. Então anote comigo, eu já quero destacar a primeira verdade nesse texto. Se você deseja viver a onda da presença, primeira coisa, esteja dentro da água. Sabe, muitas pessoas podem falar muitas coisas sobre Pedro, mas Pedro teve a experiência de andar sobre o mar, porque primeira coisa, ele estava onde? Dentro do... Não, gente, vamos lá. Dentro de onde? Dentro do mar. Gente, eu quero um novo nível de revelação. Eu quero um novo nível de experiência. Eu quero acessar novas revelações de quem o Senhor é. Alguém quer aqui nessa manhã? Gente, eu quero. Como é que eu faço? A primeira coisa absoluta. Você só consegue provar de um novo nível se você já estiver dentro da água. Quer surfar na onda? Esteja na água. Eu já falei aqui, mas um dos meus sonhos é um dia ser um pastor numa igreja que tem praia. Porque eu quero ser um pastor surfista. Imagina isso, é muito bom, né? Mas eu fico imaginando que na hora que você está surfando, não sei se alguém surfa aqui, mas não tem possibilidade de você pegar uma onda se você esperar a onda chegar na areia. Eu estou lá na areia, a onda está se formando. Opa, está formando, vamos entrar na praia para a gente pegar a onda. No momento que você já faz essa ação, você já perdeu o mover. Da mesma maneira que quando nós estamos querendo uma nova onda do Senhor, você consegue pegar essa onda se você já estiver dentro do mar. Esteja dentro da água. Sabe, eu tenho visto, tem pessoas até querem mesmo experimentar algo novo do Senhor, mas elas estão sentadas na areia esperando o mover do Senhor começar. O dia que começar, estou sabendo, tem onda, vamos entrar para o mar. O Senhor está falando, o momento que você já fez, você já perdeu. Se você deseja experimentar um novo nível da revelação da presença do Senhor, a primeira coisa, esteja na água. Sente, como é isso? O que é isso na prática? Esteja em ambiente onde o Senhor já está se movendo. Busque o Senhor todos os dias na sua vida, mesmo que o mover não está acontecendo. O que nós não podemos como igreja é ficar sentado com a nossa cadeirinha na areia esperando. Na hora que vier o mover eu entro. E o Senhor está falando, você não vai conseguir pegar, você vai perder o que eu tenho, porque você está simplesmente observando, ao invés de dar o passo e entrar na água que eu estou te chamando para viver. Quer viver o mover? Esteja na água. Deixa eu te falar uma coisa, e eu falo isso com muito amor, tá bom? Muito amor mesmo. Mas é um baita erro da nossa parte, se nós estamos dizendo, eu quero um novo nível de mover, se eu já não estou na água, no relacionamento íntimo com o Espírito Santo. A pessoa, ela não lê, ela não ora, ela não jejua, ela não batalha contra os pecados, ela não se esforça para viver o que o Senhor tem, mas quando ela vê uma onda, ela sai correndo. O Senhor está falando, esteja na água. Pedro, ele experimenta algo sobrenatural, porque ele já estava dentro do mar. E deixa eu explicar, gente, estar dentro do mar, enquanto a onda não vem, é algo estranho. Você está lá, o que está acontecendo? Nada, não tem nada acontecendo, as coisas não estão fluindo, e você está lá esperando a onda. E o Senhor está falando, permaneça, porque quando a onda vier, você já está no ambiente correto. Por isso você tem que tomar cuidado, esteja no ambiente correto. Você tem que olhar, gente, coloca uma ênfase na sua vida. Eu vou sempre estar no lugar onde o Senhor está se movendo. Eu vou estar lá. O Senhor está se movendo, eu vou estar lá. Porque quando o Senhor fizer algo, eu já estou preparado. Sabe qual é um grande erro? Preste atenção, Zion, comigo. Um grande erro são pessoas que elas vivem correndo atrás do mover, ao invés de já estarem dentro do mover. Tem muitas pessoas que são como aqueles doentes, que estavam ao redor do tanque, e a Bíblia diz, de vez em quando, a água do tanque se movia, e o povo que estava ali, pulava para dentro da água. Errou. Tem gente que é fã da onde está acontecendo o mover, nada contra você valorizar, mas já esteja dentro daquilo que o Senhor está fazendo. Eu fico imaginando, se eu sou um doente, se eu sou cego, se eu sou um paralítico, se eu tenho uma doença violenta, e eu sei que aquele tanque, de vez em quando a água se agita, meu irmão, eu não ia sair nunca mais daquela água. Eu não sei que raio que o povo ficava fora, mexeu, aí eles pulavam, só que gente, aí quem era mais rápido ganhava. Se eu sei que aquele lugar tem mover, eu não saio daquele lugar. Eu vou dormir aqui, meu irmão, me deixa aqui. Eu fui nesse tanque, daria para fazer isso, eu fiz o cálculo. Eu não sairia nunca mais desse lugar, porque eu quero estar no lugar onde o mover do Senhor está acontecendo.
Sabe o que você não pode? Na hora que o mover vem, você está fora. Perdeu. Não, eu vou sair correndo. Ó, lá, que lá está acontecendo, meu irmão? Esteja no mar, já esteja dentro do que o Senhor está fazendo. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Pedro, ele experimenta algo do Senhor, porque antes ele estava dentro do mar. Fica lá. Estou aqui. Na hora que chegar, eu estou posicionado. Agora, quer ver só? Pula comigo para o versículo 28. Pedro já estava lá. De repente eles estão olhando Jesus vindo. Aquele fantasma, todo mundo com medo. No versículo 28 a Bíblia diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Você já parou para pensar que a ideia de andar sobre as águas não partiu de Jesus? A ideia de andar sobre as águas partiu de Pedro. Pedro estava dentro do barco, e eu não sei gente, de verdade, eu tenho pergunta que eu estou guardando no meu estoque, na hora que eu ver esses caras eu vou perguntar, da onde você tirou essa ideia? Porque hoje em dia, depois que a história aconteceu, todo mundo ia repetir, mas na época não tinha. Da onde ele tira? Senhor, se és tu, me manda ir. E outra coisa, português correto, tá? Por sobre as águas, porque poderia ser por baixo. Me manda ir por sobre as águas, se és tu. Preste atenção nisso aqui. Tinha mais pessoas dentro do barco. Outros discípulos estavam naquele lugar. Mas quando Jesus aparece, a primeira pessoa que se posiciona foi Pedro. Na verdade foi a única pessoa que se posicionou. Estava todo mundo ali vendo o que está acontecendo, observando. Pedro, ele se posiciona. Quantos aqui querem viver a onda da presença do Senhor? Diga amém. Se você deseja, segunda coisa, se posicione corretamente. Se posicione corretamente. A sua posição importa. Pedro estava dentro da água, mas a segunda coisa, quando ele vê Jesus, ele se posiciona. Então volta comigo na analogia do surf. Você está ali, e acredito eu que você está olhando para o fundo do mar. Olha lá, está formando uma onda. Eu estou vendo uma onda sendo formada. Na hora que eu vejo Jesus chegando, eu tenho que fazer o quê? Eu viro a minha prancha e eu me posiciono para começar a pegar essa onda. Sim ou não? Você tem que se posicionar da mesma forma espiritualmente. Eu vejo pessoas que até estão dentro da água, estão aqui, estão no ambiente onde o Senhor está fazendo, mas erram no segundo elemento. Quando Jesus está vindo, essa pessoa não se posiciona. Que tipos de posicionamento nós temos que carregar na nossa vida? Alguns tipos. Por exemplo, primeiro tipo de posicionamento que você precisa ter: você tem que ter um posicionamento de coração. Você precisa querer. Você sabe, gente, eu não preciso aqui tentar te provar uma coisa que você sabe. Você sabe, não é toda vez que nós estamos com o nosso coração posicionados querendo mais do Senhor. Eu não vou mentir, gente. Você acha que não tem dia que eu olho e falo assim, meu Deus, hoje mesmo, para acordar, acordei 6 horas da manhã, 10 para 6 da manhã eu acordei. Na hora que eu acordei, eu pus o pé para dentro fora do quarto e falei, não, pá, quase que eu voltei para trás. Tem dia que você está falando, cara, eu não quero. Tem dia que você não vai ter vontade. Tem dia que as coisas não estão conspirando a favor. Tem dia que você está falando, estou com preguiça, estou cansado, estou com um problema. Mas aí é que entra o jogo. Porque não são as circunstâncias que modulam. O que modula o que você vai viver é a posição do seu coração. Como é que você chega diante do Senhor? Será que você chega, Senhor, eu quero. Hoje eu quero. Será que você chegou nesse culto hoje dizendo, esse culto das 11, eu quero algo, eu estou posicionado para isso? É dessa maneira que nós temos que nos posicionar. Primeiro posicionamento, qual o posicionamento do seu coração? Porque a palavra pode ser a mesma, o louvor pode ser o mesmo, e tem gente que está sendo tocado pela presença e gente que não está sendo tocado. Aí eu te pergunto, a culpa é de quem? Porque tem gente que é especialista em criticar. E Deus está falando, você critica tanto, meu irmão, que você está perdendo o que eu posso fazer na sua vida. O Senhor está dizendo, se posiciona. Posiciona o seu coração. Posiciona a sua... De verdade, gente, eu estou falando, se posiciona. Você não pode vir para dentro de um culto e dizer assim, tanto faz. Se posiciona. Agora tem um outro tipo de posicionamento, além do posicionamento de coração, é o posicionamento físico. Você concorda comigo que dependendo de como você valoriza o que você está vivendo, a sua postura física muda? Sim ou não? Se você está dentro de uma reunião tão importante que vai mudar o destino da sua carreira, existe um posicionamento diferente, sim ou não?
Da mesma maneira, não venha falar que o seu posicionamento físico, quando você está buscando o Senhor, não interfere. Tem gente que está lá buscando o Senhor, igual quando você fica sem camiseta no sofá de Napa, no verão assistindo TV. Tanto faz, tanto fez. Se posiciona fisicamente. E é por isso que aqui, deixa eu já abrir um parênteses, se você é da Zion, recebe isso, se você não é da Zion, recebe do mesmo jeito. A verdade é, nós temos uma prática aqui dentro. Nós incentivamos fortemente o seguinte: na hora da adoração, ou você fica de pé ou você se prostra. Ah, por quê? É pecado sentar? Não, é só uma postura. É uma prática que nós temos, a menos que você tenha alguma necessidade de sentar, e aí tudo bem. Pelo contrário, ou você se prostra ou você fica de pé, porque a nossa postura física mostra aquilo que nós valorizamos. Sabe, eu fico pensando, se de repente a pessoa mais importante do mundo na sua concepção entrasse na sala, você ia sentar diferente do que você está? Cara, eu não posso me posicionar fisicamente diferente, porque é uma pessoa menos do que eu me posiciono para o Senhor. A minha postura física importa. E outra coisa, na hora do mover, meu irmão, se posiciona fisicamente, se joga, cara. O seu problema é que você fica calculando muito, você tem vergonha da maneira que você vai se posicionar, e o Senhor está falando, cara, isso aí está sendo um empecilho para você experimentar o que Deus tem. Se posiciona. Pedro, na hora que vê Jesus, fala: Senhor, se és tu, me manda ir até você. Estava todo mundo vendo, mas ele foi o único, e por ser o único posicionado, foi o único que experimentou algo que ninguém mais experimentou. Sabe, a nossa posição, gente, preste atenção nisso, se estiver anotando, anote, mas a nossa posição na presença do Senhor, ela deve ser incondicional com as circunstâncias e as pessoas que estão à nossa volta. Não, porque eu cheguei aqui na igreja hoje 11 horas, e aí tinha 3 fileiras, que por sinal, pessoal, honre e zelem pela excelência, cheguem no horário. Nós como igreja nunca vamos atrasar com vocês, e a gente espera a mesma coisa, chega no horário. Aí você chega, está aquele negócio que ninguém está entendendo nada, então eu condiciono a minha postura por conta das coisas. Meu irmão, deixa eu te explicar, desculpa a palavra, mas eu não estou nem aí se a pessoa do meu lado está adorando ou se não está adorando. Desde quando você surfa em dupla? Vai, rema, que eu vou ficar de pé. E tem gente que condiciona na presença. Não, se todo mundo aqui se posicionar, eu me posiciono. Aí já entra outra coisa que eu desculpa, gente, eu vou falar a verdade aqui. Tem coisa que me incomoda. Sabe o que me incomoda? A pessoa mudar a forma que adora o Senhor, dependendo da vibe do evento. Mas o que é? Deus A, B e C? Não, porque está tendo aí, que por sinal está chegando fornalha. Glória a Deus, se você estiver aqui, fornalha, já deu sold out, lotado, vai ser presente. Não, é fornalha eu adoro, mas no culto de domingo 8 horas está frio, não adoro. Meu irmão, tem alguma coisa errada, você está adorando tudo menos Deus. Não, porque é conferência, eu paguei. Não, então eu paguei para ir para a conferência, então eu estou adorando. Você está adorando você está adorando estrutura. A posição, ela é incondicional. E sabe a mesma coisa, do mesmo jeito que eu estou puxando atenção, eu estou puxando atenção para cá, para os meninos que sobem, os meninos que tocam, eu já estou falando, se eu ver você ministrando e cantando, diferente, dependendo do tamanho do público, meu irmão, você não canta mais aqui. Que isso? Quando tem 10 mil pessoas, você está cantando de um jeito, quando tem 100, você não canta? Ah, você está subindo para pregar, e pode puxar atenção para mim, os meninos que andam comigo, sabe, tem lugar que eu vou pregar que tem 10 pessoas, vai ser do mesmo jeito. Eu não estou fazendo para condicionar com as pessoas, eu não estou fazendo para impressionar ninguém, então pode ter 100, pode ter 10 mil. A minha posição não depende das pessoas e dos ambientes, depende do Senhor. Se é o Senhor que está na casa, meu irmão, eu vou sempre entregar o meu melhor. Se posiciona. Não sei que noia é essa, que você vai conseguir experimentar coisas mais profundas quando tiver um evento. Às vezes as pessoas estão experimentando coisas diferentes em eventos, porque ela vai com uma expectativa diferente no evento. O Senhor está falando, eu posso afirmar para você, nada contra evento, gente, mas eu posso afirmar, as minhas maiores experiências, foi 1, 2, 5 pessoas, 10 pessoas, momentos que não tinha nada, não tinha cama, não tinha nada. Esses lugares o Senhor, Ele pode se revelar. Por isso você quer pegar as ondas do Espírito, se posicione. A partir de hoje, se posicione. Quantos aqui, não levanta a mão se você não, que de verdade, você quer experimentar um novo nível da manifestação do Senhor. Se você deseja isso, se posiciona. Se posiciona. Eu estou pronto. Quando o Senhor mandar,
eu estou pronto. Quantos aqui entendem isso? Diga amém. A história, ela continua no versículo 29. Isso aqui é muito bom, tá? Porque preste atenção, versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Versículo 29, Jesus dá uma resposta teológica e profunda. Agora escuta isso aqui. Jesus fala assim: venha. Não, peraí. Uma coisa, gente, é se Pedro falar: Senhor, posso respirar? Pode. Posso comer? Pode. Agora, posso andar sobre as águas? Só vem. Ele não explicou nada, ele não falou nada, ele não justificou nada, ele simplesmente falou: venha. Não é curioso isso? Agora, você está anotando, anote isso. Quando você quer a onda da presença, terceira coisa crucial, é necessário discernir a onda. Discirna a onda. Fala comigo bem forte, diga discernimento. Eu penso, tá? Você está aqui no mar, olhando para o fundo, você vê que a onda está se formando, Jesus está chegando, você se posiciona. Na hora que você se posiciona, você está aqui e você espera o momento correto para você se colocar na onda. Você está sentindo, a onda não está formada, a onda já não está quebrando, porque se ela já estiver quebrando, você já perdeu a onda. Ela está se formando, muitas vezes mais por baixo do que por cima. Você está sentindo a onda, naquele momento você está discernindo a onda para você conseguir pegar a onda. A mesma coisa é no espírito. Tem muita coisa no espírito que você só consegue pegar se você conseguir discernir. O que o Senhor está falando? Para onde o Senhor está dizendo? Nesse caso, Pedro, ele teve tanto discernimento, que ele só precisava venha, nada mais. Às vezes a pessoa está na presença e o Senhor está falando, venha. Aí você está falando, mas como? Que jeito? Que horas? Agora? De que maneira? Com quem? Que jeito? O Senhor está falando, venha. Discirna o que você precisa fazer na presença. Eu gostaria de trazer algo muito mais prático para isso, mas a verdade é que não tem. Literalmente, você precisa parar quando a onda está vindo e você tem que perguntar, Senhor, o que o Senhor quer? Escute a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor. Você está ali, você está vendo, você está sentindo, o Senhor está vindo, o Senhor está se movendo, e de repente o Senhor vira para você e vai falar simplesmente, se prostre. O Senhor vai falar para você, se quebrante. O Senhor vai falar para você, adore, exalte, fique quieto. Alguma coisa Ele vai falar, mas você precisa discernir. Não tenta manipular o mover. Não tenta forçar uma parada que Deus não está fazendo. E esse é o risco de uma igreja que se move. É se mover tanto que começa a performar. Você aprendeu a performar na onda. Você só não tem a onda. Então discirna. O Senhor está falando, só sente, cara. Deixa eu falar, de verdade, estou sendo muito sincero, muito transparente aqui nessa manhã. Muitos momentos, na verdade, praticamente todos os momentos que eu estou aqui em cima, em alguns momentos da pregação, eu dou 2, 3 passos para trás, e dentro de mim eu estou falando, Senhor, o que o Senhor quer? Eu já tenho a pregação, eu já tenho o esboço, eu já me preparei, mas eu estou falando, Senhor, mesmo que eu já me preparei para tudo, eu só quero obedecer a sua voz. E se o Senhor vir, Ele falar assim, para de pregar, eu paro de pregar. É igual uma vez eu fui pregar numa das maiores vezes o maior número que eu já preguei, milhares de pessoas que estavam lá. E naquele momento que eu fui pregar, eu estava com muita expectativa, era uma grande conferência lá no Espírito Santo, Cachoeiro Itapemirim. E eu fui para pregar, e aquele negócio, aquela expectativa, e eu amo pregar. Falei, meu Deus, aquele mar de gente lotado, não sei o quê. E eu lá na hora da adoração, Senhor, e eu tinha uma palavra boa, e esse que é o problema, quando é muito boa a palavra. Eu tinha uma palavra muito boa, eu falei, nossa, hoje vai ser forte. Aí o pastor me chama, sente, não sei o que, aí eu entrei, opa. Aí na hora que eu pisei aqui, o Senhor falou assim, não prega. Eu falei, tá, faz o que aqui agora? Vamos adorar o Senhor, né? Ele falou, não fala nada. Eu falei, Senhor, peraí. Eu estou com 5, 6, sei lá, 7 mil pessoas. Como assim eu vou ficar aqui? Não fala nada. Isso é discernir. Sabe por quê, gente? Escuta isso aqui. Porque às vezes a gente está mais preocupado em impressionar pessoas do que sentir a presença. Olha como eu prego. E o Senhor está falando, cala a boca, gente.
Você pode pregar a melhor mensagem, nada vai superar se a presença do Senhor vem. Então, te dá 2, 3 passos para trás e fica quieto. Eu falei, meu Deus do céu, nunca mais eu vou ser chamado aqui. Eu falei, pessoal, só sente aí no Espírito. Os 10 primeiros minutos, super estranho. E todo mundo olhando, tipo, mano, o que ele está fazendo? 12 minutos, 15 minutos, veio aquela onda. Aí eu falei, beleza, pastor, obrigado. Sabe por quê? Nós temos que discernir aquilo que o Senhor está fazendo. Discirna. Você está aqui, gente, para de automatizar. Para de querer colocar tudo num quadradinho. Para de tentar ler o cronograma. Para com isso, gente. Discirna. O que o Senhor tem? O que o Senhor tem para você hoje? Por que você está aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? O Senhor está falando, venha. Não, mas eu preciso de uma justificativa, uma explicação teológica. Fica quieto. Só discirna no seu espírito, porque tem revelação que é só no espírito que você vai ter. E você está querendo o quê? Um manual. O Senhor está falando, discirna a onda. Discirna. Escute, abra os seus ouvidos para escutar o que o Senhor tem. Quantos aqui entendem isso que eu estou dizendo? E um segredo muito prático, gente. Gente, como é que eu faço isso? Pergunta para o Senhor. Senhor, o que o Senhor tem? O que o Senhor quer falar comigo hoje? Para onde o Senhor quer levar? Simplesmente discirna. No versículo 29, a história ainda continua. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Quarta coisa, se queremos viver a onda da presença, é necessário, depois de estar na água, se posicionar, depois de discernir. Quando você discernir, entra a quarta coisa, fala comigo, agir. Fala mais forte, agir. O que é necessário? Quando o Senhor vem, na presença do Senhor, tome ações. Haja. Você discerniu, agora o Senhor deu a direção, você tem que agir. Haja. O que é agir? Depende, eu não sei o que o Senhor vai. Eu gostaria de te dar uma receita, mas não tem. Às vezes o Senhor vai falar, não faz nada, fica quieto, se prostra, se jogue, adore, cante, feche os olhos, ore em língua. Eu não sei o que o Senhor vai falar, mas nós temos, se queremos o agir do Senhor, olha para mim, se nós queremos o agir do Senhor, é necessário nós agirmos em cima da revelação do Senhor. A Bíblia diz, e Pedro fala, Senhor, se és tu, manda-me andar sobre as águas. E Jesus diz o quê? Vamos lá? Venha. Naquele momento, imediatamente, sem duvidar, sem questionar, sem tentar entender, a Bíblia diz, e Pedro colocou o pé para fora e começou a andar sobre o mar. Haja. Sabe, gente, e agir, deixa eu explicar isso para você. Agir, às vezes, é nebuloso. Agir, às vezes, dá medo. Agir, às vezes, você vai ficar pensando, cara, eu vou passar vergonha aqui agora. Agir, às vezes, te custa. Agir exige passos de fé. E o problema é que nós não estamos recebendo da onda, porque nós não estamos dando passos de fé. Quando foi a última vez que você deu um passo de fé de verdade? Chegar uma pessoa aleatória, ó, Deus tem uma palavra para você. Deus ainda nem te deu, mas Deus falou, vai lá e ora. Deus nem te deu. Deixa eu te explicar uma coisa, contar um segredo meu. A maioria das vezes que Deus me pede para orar, entregar a alguma pessoa, eu não recebo nada antes de começar a orar. Aí o Senhor fala, vai lá e ora por aquela pessoa. Vem aqui, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falo, meu Deus do céu, fala Senhor, fala Senhor, fala Senhor. Eu não tenho, só que é passos de fé. Sabe por que Deus ele quer passos de fé? Para a gente não tentar controlar o próprio mover dele. Senão a gente fica querendo performar e formatar o mover conforme a nossa vontade. O Senhor está falando, a nossa ação dentro daquilo que o Senhor tem como mover, exige ação em fé. Quando foi a última vez que você deu um passo de fé de verdade? De verdade. Quando foi a última vez que você orou por alguém que você falou assim, meu Deus, vou entregar uma palavra, eu não tenho nada para essa pessoa. Quando foi a última vez que você orou por cura? Eu estava contando que eu até lembrei no primeiro culto, que uma vez eu estava fazendo missões na Argentina. Eu já fui missionário, tá pessoal? E aí quando a gente estava fazendo missões na Argentina, teve uma cruzada na Argentina e me chamaram para pregar. Aí lotaram um ginásio lá, colocaram arquibancada, coisa linda tal. E aí no meio lá eu estava pregando e aconteceram várias coisas iradas. Eu estava até lembrando, iradas ali na Argentina.
E uma delas, olha que interessante, eu fui pregar, e na hora que eu estava pregando, nesse dia não tinha ninguém como intérprete, traduzindo. Eu estava pregando em português, eu falei, eu vou pregar mais lerdo. E eu estava pregando mais lerdo, e aí terminou o culto, o pessoal, uau, presença de Deus. Aí veio uma senhorinha, mas senhorinha mesmo. Então assim, não é uma coisa, jovem às vezes pode falar emocionado, né? Mas não tinha como, era uma senhorinha assim, que você percebia, muito simples até. Ela chegou para mim e falou, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo, tá? Ela, uau, que palavra incrível, glória a Deus, tal. Deu para entender. Ela falou assim, por que você fala tão bem espanhol? Eu falei, eu não falo espanhol. Ela falou, você pregou em espanhol, e para mim você é fluente, você pregou tão bem em espanhol, que você tem até o sotaque da Argentina. Eu já falei, não, aí calma lá, tá amarrado essa parte, exagera também, né? Ela falou, você tem até o sotaque. Eu preguei em português e várias pessoas escutavam em espanhol. Eu falei, meu Deus, que... E aí, né, nada a ver, mas essa viagem, inclusive, aí a gente estava pregando lá nesse ginásio, e aí no meio, o Senhor me falou assim, ore por cura. Aí eu falei, de boa, né? Sei lá, tem 1000 e tantas pessoas ali. Falei, todo mundo que precisa de cura, levanta a mão. O Senhor falou, opa, não senhor, não vai ser dessa forma dessa vez. Falei, mas o que o Senhor está querendo? Aí Deus falou assim, eu vou te mostrar a pessoa, e você manda a pessoa vir aqui à frente, e você vai orar por cura na frente de todo mundo. Falei, meu Deus do céu. Falei, tá bom. Aí Deus me mostrou uma pessoa lá no meio assim, eu apontei para uma mulher. Aí eu falei, você que está aí, Deus falou que Ele vai te curar hoje, por favor vem aqui. Gente, na hora que ela levantou, ela tinha 30 centímetros a menos na perna. Ela não conseguia andar. Eu falei, misericórdia. Aí eu falei, Senhor, que ela esteja com dor de cabeça, em nome de Jesus. Brincadeira. Ela veio, eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí o Senhor falou, manda ela vir, você vai orar e ela vai ser curada. 30 centímetros, não era pouquinho assim, aquele povo vai orar por perna crescendo e puxa a perna do cara aqui, não tinha como, 30 centímetros a menos. Eu falei, misericórdia. Aí, põe a cadeira aqui na frente, aquele povo, todo mundo assim, o pessoal estava meio incrédulo até aí. Colocamos a cadeira lá, beleza, vamos orar. E eu falei, não vou nem encostar, vamos orar e Deus vai curar essa mulher. Inclusive tem vídeo, eu não sei onde o Hiroshi está, mas o Hiroshi deve ter esse vídeo. E aí tem um vídeo dessa mulher. E aí ela pega, a gente começa a orar, e eu fechando, gente, estou falando aqui, tá vendo? É todo mundo ser humano, eu estava morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, eu fechei o olho que eu não queria ver. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, por favor, cura essa mulher. E a gente orando, e eu com o olho fechado, não estou exagerando, parece brincadeira, não é brincadeira, é verdade isso. E a gente estava orando, e o pessoal, eu falei, nossa, meu Deus do céu, acho que está dando certo. Aí na hora que eu comecei a orar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, na hora que eu abri o olho, a perna menor passou a maior, cresceu mais. Eu falei, meu Deus, volta Senhor, volta. É verdade isso, eu não estou brincando. A perna cresceu mais do que a outra. Depois nós teve que orar para voltar um pouco a perna, regular. E eu falei, Senhor Deus, naquele momento veio mover naquele lugar. Da onde veio isso, gente? Sabe de onde? Do discernimento e da ação. Você só vai experimentar as maiores revelações do Senhor se você estiver disposto a dar os maiores passos em fé. Sabe qual é o nosso problema? O problema é quando a gente está 5, 6, 10 anos agindo com o Senhor da mesma maneira e esperando que Deus se mova de uma maneira diferente. O Senhor está falando, dê novos passos, se estique em fé. Sabe, nós temos que ser uma igreja viva. Vai lá, entrega uma palavra de Deus, busque no Espírito, ore por cura. Aceite, se não curar, você fala, é um processo. Dê passos de fé. Se você quer a presença de Deus, haja. Você tem que agir. Você não pode ficar inerte, você não pode ficar indiferente. Quando a presença de Deus vem, se posiciona. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. A ação é crucial. E por último, e eu quero encerrar com isso, Mateus 14, 33. Na verdade, vou ler o número 32. Vocês estão comigo aqui hoje, gente? Versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus.
quinta coisa, quando nós queremos a onda da presença, entenda, anote isso aqui, entenda que todo mover tem um destino. Todo mover tem um destino. Entenda o destino. Então vamos voltar à analogia do surf. Quando você está lá, você está discernindo, você se posiciona, você está na água, você começa a remar, a onda está vindo, rema, rema. Por isso assim, tem hora que você tem que provoca no espírito. Não se desconecte, coloque sua mente. Você está remando. Agora deixa eu explicar. Quando você pega a onda e o mover vem, é ou não é uma maravilha quando o mover vem e você está dentro desse mover? Sim ou não? É ou não é muito bom? Você fala, uau, que delícia. É ou não é, gente? Agora preste atenção. Toda onda te leva a um destino. Não tem como você pegar uma onda e você sair da onda no mesmo ponto que você entrou na onda. Eu peguei a onda lá atrás, eu remei, eu me esforcei, eu surfei aquela onda, mas eu saio agora num lugar diferente que eu entrei. Por que, Zion? Porque todo mover, toda manifestação da presença precisa nos direcionar para um destino novo. Quais são os destinos que o Senhor quer tocar? A presença de Deus vem, primeira coisa, vem para nos transformar. A presença de Deus vem para nos transformar. A Bíblia diz que depois que Pedro andou sobre as águas, e eles voltam para dentro do barco, e na hora que Jesus entra no barco, o mar se acalma. Presta atenção nisso, gente. Você consegue entender a dimensão daquilo que Cristo fez? Ele entra no barco, o mar para. A calmaria chega. Naquele momento, os discípulos que estavam, as pessoas que estavam naquele barco, olham para Jesus sem duvidar e vão dizer: eu creio que tu és o Filho de Deus. Por quê? Porque toda manifestação da presença precisa gerar transformação em nós. Aqueles discípulos foram tocados. Você tem que entender, por mais que o Senhor nos ama como um pai, Ele quer nos mimar como um pai, você tem que entender, o Senhor não faz nada à toa. O Senhor não faz nada simplesmente para você dizer, uou, que chaba, beleza, próximo. O Senhor, Ele faz para gerar transformação. Essa é a minha pergunta para você hoje, Zion. Quais são as transformações que o Senhor quer gerar através do mover dEle na sua vida? Para onde o Senhor está? Porque quando você recebe disso, na hora que você levanta desse lugar, a calmaria vem, ou seja, a manifestação termina. O Senhor deseja que você caminhe para o novo destino que Ele está te direcionando. Não ache que o mover é só para você chorar. Amém, próximo. A gente se torna sommelier de experiência. Beleza, ótimo, próximo. O Senhor está falando, tem um destino, tem uma transformação. Talvez a transformação é o Senhor dizendo, muda seu caráter, quebranta sua cabeça, muda suas decisões, elimine os seus traumas, seja curado, seja sarado, leve pessoas para isso, se posiciona no seu chamado. Eu não sei qual o destino, mas entenda, todo mover vem do Senhor para um destino. O Senhor Jesus, Ele opera ali, e aqueles discípulos são tocados e transformados e direcionados para uma nova temporada. Toda vez que a gente se levanta do mover, se pergunte, o que o Senhor tem agora? O que o Senhor tem agora? O que o Senhor tem agora? Nós precisamos constantemente estar dentro das manifestações do Senhor sobre a nossa vida. Se você recebe isso com fé, diga amém, dá o seu melhor aplauso ao Senhor Jesus.